Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Finalizamos a aula passada falando, tá, das primeiras e segundas fases, tá, quanto que dizem respeito à dosimetria da pena, que falam sobre a aplicação da pena privativa de liberdade. Vimos o quê? Que na primeira fase o juiz, tá, vai pegar a pena combinada, aquela pena que está prevista, turma, no preceito secundário, tá, do tipo penal incriminador, pegou aquela pena, um exemplo, vamos lá, artigo 121, homicídio simples, pena, reclusão, de 6 a 20 anos, tá? Então a pena entre 6 e 20 anos, tá? Vai fazer uma valoração, vai analisar as circunstâncias judiciais essas que estão previstas no nosso Código Penal, no artigo 59. Tá? Feito isso, turma, ele vai chegar a uma pena base. Tá? Ele pegou aquela pena, tá, prevista, estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, vai analisar as circunstâncias judiciais daquele fato, tá, para chegar a uma pena base. Lembrando que as circunstâncias judiciais estão previstas no artigo 59 do nosso Código Penal. Chegou a pena base. Vamos passar para a segunda fase, ou segundo momento, tá? Ou segunda etapa da dosimetria da pena. Tá? Então o juiz pega aquela pena base que foi achada, tá, no término da primeira fase, tá? Ele vai passar a analisar as circunstâncias legais, turma. Se há agravante, se há atenuante. Feito isso, turma, ele vai chegar a uma pena intermediária ou uma pena provisória, certo? Passa então para a terceira fase. Passa-se então para a terceira fase, ou terceiro momento, ou terceira etapa. Tá? O juiz vai pegar aquela pena provisória, aquela pena intermediária, e vai agora passar a análise se há causa de aumento ou de diminuição da pena, para chegar a uma pena definitiva, certinho? Então passaremos agora a análise da terceira fase da aplicação da pena privativa de liberdade ou simplesmente da dosimetria da pena. Tá? Então, turma, nessa terceira fase, como dissemos há pouco, o juiz irá analisar a existência ou não de causas de aumento ou de diminuição da pena. Vale destacar, turma, que essas causas ou de aumento ou de diminuição da pena, tá, estão previstas, são encontradas tanto na parte geral quanto na parte especial do nosso Código Penal. Entretanto, também são encontradas, gente, tá, nas legislações especiais. Certinho? Beleza. Uma característica interessante, turma, aqui das causas de aumento ou de diminuição da pena é que elas possuem uma quantidade já pré-estabelecida, já estabelecida na própria legislação, tá? Eu já sei quanto que eu vou, tá? A própria legislação já prevê quanto que eu vou aumentar e quanto que eu vou diminuir da pena, beleza? Vamos falar agora de maneira individual de cada um. Causa de aumento da pena, gente, ou majorante, tá? Não esqueçam, majorante é a mesma coisa de causa de aumento da pena. Por que eu estou fritando isso? Porque de repente vocês podem se deparar numa prova, tá? Numa questão de prova ou de concurso, tá? Falando, especifique as causas, especifique as majorantes, tá? Da pena. Vocês podem, pô, majorante, que isso? O Ivo não falou isso. Gente, majorante é a mesma coisa de causa de aumento da pena. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então, o que vinha a ser causas de aumento da pena ou simplesmente majorante? Gente, são circunstâncias, tá? Circunstâncias legais, tá? Como dito anteriormente, que estão previstas tanto na parte especial quanto na parte geral, bem como também na legislação, em legislações especiais, certinho? Que elas integrantes, tá, do tipo derivado, beleza? Então integram o tipo penal, tá? E que possibilitam, que determinam, tá, o magistrado a aplicar um aumento, tá? A aplicar
um aumento, tá, em cotas fixas. Um exemplo, tá? Aumentar a pena em 1/3. Ou em cotas variáveis. Exemplo, aumentar a pena de 1/3 a 2/3. Beleza? Certinho. É interessante nós frisarmos, turma, tá? Que as majorantes ou que as causas de aumento da pena, elas têm o condão, elas podem romper o máximo estabelecido da pena. E o que significa isso aí? Digamos que a pena máxima prevista lá no preceito secundário, o exemplo que eu dei do homicídio simples, lá diz pena máxima de 20 anos. Quando eu chegar nessa terceira fase, ao analisar, tá, a existência de uma majorante, uma causa de aumento da pena, essa pena pode extrapolar, pode exceder aquele máximo ali previsto. Então pode ser superior a 20 anos. Beleza, gente? Turma, vai ser bem direto. Causa de aumento de pena ou majorante nada mais é do que uma circunstância que demonstra, tá, turma, uma maior reprovabilidade e elevam a pena, tá? Então, elas demonstram um maior grau de reprovabilidade e, em decorrência disso, elevam a pena, aumentam a pena. Isso é majorante. Tranquilo? Beleza, turma. Vamos agora falar causas de diminuição da pena ou simplesmente minorante, tá? Então, turma, quando estiver falando de minorante, lembre-se, minorante a menor, diminuir, causa de diminuição da pena, certinho? Então, o que vem a ser minorante? O que vem a ser causa de diminuição da pena? Também são circunstâncias legais, assim como as majorantes também estão previstas na parte especial e na parte geral do nosso Código Penal, bem como em legislações especiais, tá? Também estão integrantes, tá? Fazem parte do tipo derivado, tipo penal derivado, certinho, que possibilitam, que obrigam, que determinam ao juiz, ao magistrado, a diminuir, tá, a pena. Okay? Então, ele possibilita ao magistrado a diminuição da pena, também em cotas fixas, tá? Reduzir a pena em 1/3 ou em cotas variáveis. Reduzir a pena de 1/6 à metade, tá? Então, fixa, diminuir em 1/3 ou variáveis, diminuir, tá, de 1/6 à metade, tá? Assim como as majorantes podem, tá, possibilitam, autorizam que a pena definitiva fique acima do máximo previsto no preceito secundário, aqui as minorantes também permitem que a pena final, a pena definitiva, fiquem estabelecidas, possam ser estabelecidas abaixo do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Voltar no exemplo lá de homicídio 121, onde diz que a pena lá mínima seria 6 anos, tá? Após a análise, chegar na terceira fase, tá, da dosimetria da pena, o juiz verificar, aplicar uma dosimetria, aplicar, tá, uma causa de diminuição da pena, aplicar uma minorante, essa pena pode ficar inferior ao mínimo legal. Um exemplo, digamos que Tiburcio foi condenado a 6 anos de reclusão por homicídio. Chegou-se, tá, a pena, passou-se pela primeira fase, passou-se pela segunda fase, chegou à terceira fase, a questão da análise, tá, de causa de diminuição ou aumento da pena. Não a causa de aumento da pena, mas a causa de diminuição, tá? E o juiz fixa ali, diminuir em 1/6. 1/6 de 6, 1. Não é isso? Então eu vou diminuir 1 ano. Então a pena fica 5 anos. Mas não é inferior? Não vai ficar inferior ao mínimo previsto na legislação? Certo, nesse caso pode. Na terceira fase pode. Não pode
nas fases anteriores, onde o juiz obrigatoriamente vai ter que se fixar entre o mínimo e o máximo. Beleza, turma? Legal. Turma, em outras palavras, resumidamente, causa de diminuição da pena ou minorante. São circunstâncias, turma, tá? São circunstâncias que diminuem a pena, tá? Que elas podem vir a diminuir, podem e devem vir diminuir a pena, tá? Em função da menor reprovabilidade do fato praticado pelo agente. Então, o fato praticado pelo agente tem um grau de reprovabilidade inferior, pequeno, tá? Então, o juiz pode aplicar, pode e deve aplicar, tá? Uma minorante. Certinho? Vamos citar aqui 2 exemplos. Um de majorante, outro de minorante. De majorante, gente, tá? Ou de causa de aumento da pena. Diz lá o artigo 157, parágrafo 2º do nosso Código Penal, tá? Roubo com emprego de arma de fogo. Aumento de 2/3. Então, o próprio juiz, tá? A própria legislação determina quanto que eu devo aumentar se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo. Vou aumentar a pena em 2/3. Certinho? Um exemplo de majorante. E um exemplo de minorante ou de causa de diminuição da pena. Vamos lá. A tentativa, turma. Tá? A tentativa prevista no artigo 14 do Código Penal, que lá diz redução de 1/3 a 2/3. O juiz vai fixar quanto maior, tá? Quanto maior foi, quanto mais distante tiver sido para eu chegar ao resultado, o juiz vai fixar esse montante para diminuição, certinho? Então, redução de 1/3 a 2/3. A própria legislação prevê. Beleza, turma? Tranquilo. Gente, finalizamos aqui as 3 fases, tá? O juiz chegou à pena definitiva, tá? Então, após a análise das 3 fases, tá? Ele vai chegar a uma pena definitiva. Tranquilo? Beleza. Mas é interessante nós fazermos alguns comentários, tá? Fazer um comentário diferente, falarmos sobre as qualificadores e os privilégios. O que vem a ser qualificadora, turma? Gente, qualificadora são aquelas circunstâncias, tá? Que são incorporadas aos tipos penais incriminadores. Então, qualificadoras são circunstâncias que são incorporadas, que estão incorporadas ao tipo penal incriminador, tá? Cujo objetivo, gente, cuja a função, tá? É alterar a faixa de fixação da pena. Ele vai alterar tanto o mínimo quanto o máximo, certinho? Ao mesmo tempo, no caso concreto. Um exemplo está lá, o homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, que diz a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Enquanto o homicídio simples, tá? Enquanto o homicídio simples prevê a pena de reclusão, no seu preceito secundário, a pena de reclusão, tá, turma, de 6 a 20 anos, no homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal, prevê no seu preceito secundário, tá, prever como pena reclusão de 12 a 30 anos. Então, houve um aumento e, ao mesmo tempo, tanto do mínimo quanto do máximo. Certinho, gente? Beleza. Uma observação, turma. É interessante nós falarmos. Vocês têm que fixar isso, tá? A primeira qualificadora, tá, aplicada, tem por função de alterar a faixa da fixação da pena. Então, a primeira qualificadora, tá, tem por função aumentar a faixa qualificadora, a faixa de fixação da pena. Seja o mínimo, seja o máximo. Beleza? As demais, turma, passam a funcionar,
tá? Como circunstâncias legais, livres. Isto é, podem ser utilizados, turma, tá? Como agravante ou como uma circunstância judicial, de acordo com o caso. Em outras palavras, quer dizer, eu só poderei utilizar uma única qualificadora. Mas se o crime tem mais de uma qualificadora, como nós dissemos, gente, eu utilizo uma como qualificadora, as demais, ou se for o caso mais outra, vou utilizar como causa como agravante. Beleza? Ou quando for da primeira fase lá como circunstância judicial. Tranquilo, gente? Beleza. E viu o que vem a ser privilégio? Você falou privilégio. O que é privilégio? Gente, privilégio, gente, privilégios são circunstâncias legais que são incorporadas ao tipo penal, tá? Então, são circunstâncias legais que são incorporadas ao tipo penal incriminador, com o intuito cuja meta, turma, nada mais é do que modificar a fixação, tá, da pena. No caso, reduzindo, tá, tanto o mínimo quanto ao máximo ao mesmo tempo. Tá? Então, eu reduzo tanto o mínimo legal quanto ao máximo legal. Isso é um privilégio. Beleza, turma? Tranquilo. Gente, vamos finalizar falando aqui estágios para a fixação total da pena. Existem 3 estágios, turma, para a fixação. O primeiro estágio, turma, tá? Primeiro estágio diz respeito a sistema trifásico. É eu cumprir aquelas 3 fases, aquelas 3 etapas, tá? Para eu chegar à pena em concreto, a pena definitiva. Fixei, turma, essa pena definitiva. Achei essa pena definitiva. Vou passar para o segundo estágio, segunda etapa para a fixação da pena. Que o que vem a ser essa segunda etapa, turma, tem a ver com o estabelecimento do regime de cumprimento da pena. O juiz vai estabelecer se aquela pena será cumprida inicialmente no regime fechado, semiaberto ou aberto, seguindo o que diz o nosso Código Penal, seguindo o que diz o artigo 33 do nosso Código Penal. Tranquilo? E a terceira etapa, ou o terceiro estágio, gente? Vai enfocar, turma, tá? Tem por base, o juiz vai analisar aquelas circunstâncias, tá? Que se o preso, o condenado, tem direito a algum benefício, tá? Se ele tem direito a algum benefício. Que benefício é esse, Ivo? Se eu posso trocar aquela pena privativa de liberdade por uma pena alternativa, se ele tem direito ao SUSIS, tá? Se eu posso substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena de multa, tá? Se ele tem direito a cumprir uma pena alternativa. Tranquilo, turma? Beleza? Até a próxima, um abraço, até mais.